Ora, já temos do outro lado, em direto, a doutora Leonor de Sá Machado, ela que é especialista em responsabilidade social. Doutora Leonor, bom dia, bem-vinda à Rádio Unia. Olá, bom dia a todos os que estão a ouvir o programa. Muito bem, como é que tem estado a passar este isolamento social, a quarentena ou o distanciamento social? Bem, tenho estado em casa a trabalhar à mesma com a minha equipa. Logo em março, a equipa da Debrides Global, no início, foi para casa com os seus computadores. Também distribuímos materiais para se protegerem e temos estado todos em casa, falamos praticamente todos os dias por Skype ou por Zoom, e temos estado a trabalhar normalmente, mas em casa. Para uma pessoa como a senhora que está habituada a trabalhar mesmo dentro e fora de escritórios, com esta prática diária, como é que está a ser ficar em casa, trabalhar apenas por teletrabalho, não é? Bem, eu acho que isto é muito complicado para as pessoas todas, não é só para mim, é uma noção de que não se pode sair, não é? Portanto, não é uma prisão, mas tem tem características muito parecidas com uma prisão. É claro que é melhor que uma prisão. Eu penso que tem sido muito útil, principalmente em termos de reflexão. Aliás, há muitos artigos escritos sobre a forma como as pessoas vão sair do Covid. Quem serão as pessoas? Como é que elas serão? Se serão iguais, se encararão o mundo da mesma maneira? Portanto, eu acho que este vírus veio fazer com que as pessoas começassem a olhar um bocadinho mais para elas, para dentro delas, para o comportamento delas, para a noção de que este vírus é transversal à sociedade e que não é por se ter dinheiro ou não ter que se pode não ter o vírus. Portanto, acho que isto revelará muito de bom que as pessoas têm e pronto, e será diferente. Tenho muita curiosidade para ver como é que as pessoas saem desta pandemia. Neste caso, a doutora acredita que vamos ter um mundo diferente daqui para frente? Eu penso que sim. Eu penso que as pessoas, e principalmente nos países mais afetados, estão muito perto da morte. No caso de Espanha, Itália, agora os Estados Unidos também. As pessoas estão muito perto da morte, são muitas pessoas a morrerem diariamente. Eu acho que os valores começam a ser revistos, ou seja, as pessoas começam a pensar o que é realmente importante e prioritário na sua vida. E se realmente se aquilo que estão a fazer com os seus recursos se faz sentido, se não deveríamos ter um mundo mais solidário e mais perto uns dos outros, no sentido de interajuda, de sermos todos mais felizes uns com os outros, e isso não seria, sem a pandemia isso não aconteceria, porque as pessoas continuariam no seu dia-a-dia. Portanto, acho que há uma reflexão, e haverá uma reflexão profunda dos valores mais importantes, da priorização, da noção da família, da importância da família. Portanto, eu penso que será muito bom para todos. E as crianças felizes, embora fechadas em casa, mas felizes porque estão com os seus pais e estão a conviver, não é? Isso é muito importante. E já que fala em solidariedade, a responsabilidade social, que é o nosso principal assunto aqui de conversa, limita-se em atos solidários? Porque volta e meia muitas empresas passam essa imagem de que oferecem alguma coisa à comunidade que a rodeia e depois dizem que não, esta é a nossa responsabilidade social. É assim que deve ser vista esta questão? Bem, eu acho que era importante nós vermos primeiro o que é solidariedade, ou seja, a solidariedade é uma manifestação de amor pelos outros, não é? Exato. Portanto, nós, quando somos solidários, nós olhamos para quem está ao nosso lado e quem precisa. Portanto, as pessoas que vivem nesta realidade, neste momento, e que fingem que não existe ninguém ao nosso lado, e quando eu digo ao nosso lado, no nosso país, e pensamos que não é nada connosco, é de uma desumanidade imensa, não é? Portanto, a solidariedade em Angola tem estado a acontecer e leva-nos a outra coisa, outra palavra comprida, que é a filantropia. Portanto, a filantropia no fundo não, a definição da filantropia é o profundo amor à humanidade. Portanto, antes de entrar na responsabilidade social, eu diria,
que se começa a manifestar uma consciência coletiva muito interessante e muito importante. Ou seja, há muitas pessoas, seja privados, seja empresas, que estão a perceber a importância da sua contribuição e da forma como vão reduzir a situação horrível que a população mais precária está a passar. Portanto, esta solidariedade tem sido da parte de privados e empresas, como eu já disse, aí entra a responsabilidade social. Portanto, a responsabilidade social acaba por ser a responsabilidade que a empresa tem com o seu público interno e o seu público externo. No caso do público interno, o mandar os trabalhadores para casa, o cuidar das condições em que eles possam estar a trabalhar, o dar-lhes recursos como o álcool gel, as máscaras e obrigar a distanciamento entre eles, etc. Isso já é uma contribuição em termos de responsabilidade social e uma preocupação da empresa com os seus colaboradores. No caso da responsabilidade social externa, sim, aqui já começam a existir um conjunto de pessoas, de empresas, portanto, porque as empresas são pessoas, as pessoas estão lá em lugares-chave que tomam decisões e essas pessoas estão a ficar cientes, ou já estavam e agora acharam que deveriam atuar, estão cientes de que devem apoiar quem precisa. E, portanto, isto é muito interessante porque já há muitas manifestações de solidariedade através de ações de responsabilidade social. É muito bonito, eu estou permanentemente a ver ações dessas na internet, inclusive a The Bridge Global, nós estamos a preparar um projeto muito interessante para apoiar as populações, depois daremos mais notícias sobre isso, mas na realidade a responsabilidade social tem despertado devagarinho em Angola e agora com o Covid tem acelerado muito. Sente que houve um aumento em atos de responsabilidade social? Diga? Houve um aumento em termos de ações de responsabilidade social por causa da Covid-19? Sim. A responsabilidade social era desconhecida, não é desconhecida, mas era pouco falada há 5 anos atrás. E neste momento as pessoas começam a perceber que as empresas têm uma parcela da sua responsabilidade com as comunidades onde atuam, pelo menos nessas comunidades. E neste momento preciso, que é uma situação de pandemia, uma situação desesperada, as empresas algumas estão a dar um exemplo maravilhoso de solidariedade e de amor pelos outros. Portanto, eu acho que é muito importante divulgar essas ações e vocês, comunicação social, deviam divulgar essas ações para dar exemplos para que outros possam também replicar essas ações, que outras empresas também ajudem. O exemplo tem que ser mostrado. Eu outro dia fiquei muito intrigada com a situação de que a comunicação social não poderia comunicar a entrega de bens. Eu percebo no sentido que não querem que se fale disso, mas tem que se falar disso, tem que se falar de quem dá, tem que se falar do que é que dá. Porque, por exemplo, dar 100 sacos 100 cestas com algumas coisas não é nada. Nós estamos a falar de províncias com milhões de habitantes e com pelo menos 10% ou 15% ou 20% ou mais em situação precária. Portanto, não dar 100 sacos não é nada, não ajuda ninguém praticamente, ajuda 100 famílias. E as outras 30 ou 40 mil. Portanto, eu acho que a responsabilidade social está a ser um renascer da sensação que as pessoas começam a ter de ter que participar, da tal solidariedade e do amor pelos outros que eu falo, e mostrar os exemplos é fundamental para que isso se replique, para as pessoas continuem
para que as pessoas continuem, as pessoas, empresas, continuem a ajudar com o que têm. Não há aqui também, doutora, digamos que aproveitamento por parte das empresas, e falava da comunicação social que tem a tarefa de divulgar, mas não sente que as empresas optam por estas ações para aproveitarem-se e estar na moto de cima? Pela divulgação nos países mais desenvolvidos, as marcas que fazem as ações são divulgadas de uma forma absolutamente clara. A noção de que se deve esconder a marca, que se está a fazer publicidade, é no mínimo muito estranha. Ou seja, nós estamos a precisar neste momento que as empresas apoiem as pessoas, as famílias que passam fome. E prendemos-nos com um detalhe que estamos a fazer publicidade. Que absurdo é esse? A própria lei do mecenato permite que se divulgue o nome das empresas que dão os bens ou que apoiam com dinheiro. Se a lei do mecenato apoia isso, porquê que os meios de comunicação não podem divulgar? Então, eu sempre digo nas minhas formações, nas conferências onde eu vou, quando eu falo de responsabilidade social, eu digo, o principal segredo da responsabilidade social é a divulgação, para que hajam exemplos. Por exemplo, as divulgações acabam por ser muito nas mídias sociais, nas redes sociais. O WhatsApp acaba por divulgar muitas coisas, mas, por exemplo, um senhor que deu toneladas de carne no Lubango é um exemplo para que outro alguém noutra província dê toneladas de carne também. Se não se souber de nada, todos acham que ninguém está a fazer nada, então porquê que eu vou fazer? Então, para mim, é uma responsabilidade enorme. Mas não é perigoso as pessoas estarem a fazer porque viram nos outros, está a fazer porque o outro fez, eu também vou fazer? Mas, repare, o que é que importa neste momento? Qual é a nossa preocupação? Não é ajudar as pessoas? É isso mesmo. Então estamos a preocupar-nos com filosofias? Nós temos é que nos preocupar-nos com a ação. O que nós queremos fazer é atuar. O que nós queremos fazer é ter recursos para poder dar o essencial a essas pessoas que estão em situação precária, que não têm água, que não têm comida. O que é que esses detalhezinhos interessam neste momento de crise? Porque é que uma rádio diz, eu não vou falar desse projeto porque eu estou a fazer publicidade? Qual publicidade neste momento? As pessoas estão em casa. As pessoas estão em casa, algumas a passar fome. Então eu vou-me estar a preocupar com isso? Eu tenho é que atuar. E tenho que desenvolver ações para que essas pessoas tenham qualquer coisa para comer. Porque se a pessoa foi despedida do seu emprego, se ir para o mercado vender fruta ou legumes ou o que for, e não a deixam ir porque o mercado não está aberto todos os dias, ela vai comer o quê? Então é isso que eu digo. Há uma preocupação tão importante com a história da publicidade e divulgar o nome de quem está a fazer coisas, quando isso seria a maior contribuição para esta situação, que é mostrar às empresas o que é que as outras estão a fazer para que elas se sintam também solidárias. Não, só pode ser bom, não tem nada de mau. Muito bem. Nós falávamos também aqui do mundo depois a Covid. Eu já disse que teremos com certeza um mundo diferente, talvez melhor. Quanto a essa questão da responsabilidade social, da solidariedade, do amor ao próximo, acredita que também as pessoas vão com certeza mudar depois deste choque que estamos a receber? Eu acho que sim, não, eu não sei, vivemos todos por nós, não é? A minha vida já é uma vida muito de contribuir, até porque trabalho nesse mundo de apoiar pessoas e de fazer educação para a cidadania e de estar junto às pessoas. Portanto, eu penso que aqui faltam duas coisas em Angola. Primeiro, a solidariedade neste momento, que é importante, e depois da solidariedade tem que haver a inclusão social. Ou seja, o que é que eu acho que tem que acontecer em Angola? As pessoas pensarem mais que juntas é que têm que ajudar o país. Juntas. As pessoas têm que estar juntas. E quando eu falo de pessoas, eu falo de empresas, eu falo de privados, eu falo de tudo.
falo de Angola, falo de todos nós, de angolanos. Portanto, o que é importante é estarmos todos juntos. Eu acho que esse sentimento começou a ser mais forte com a pandemia e eu tenho muita esperança, por isso é que, mais uma vez voltamos ao mesmo, por isso é que é bom que se fale, para se perceber o quanto as pessoas estão a deixar o egoísmo de lado, o fechar dos olhos e eu não quero saber porque eu não tenho nada a ver com isso, e estão a abrir os olhos para os seus irmãos, que estão com necessidades. Portanto, eu acho que todas as pessoas, de alguma forma, vão ser tocadas por esta noção do amor aos outros e de fazer coisas por Angola, juntos. Disse que a Debrit está a preparar uma ação, mesmo no âmbito desta questão da solidariedade, da responsabilidade social por causa da Covid-19, e falou que vai depois apresentar mais informações. Mas a questão é, essa ação se baseia em quê? Oferta de bens? Exatamente. Primeiro tem que se dar de comer às pessoas. E depois tem que se fazer inclusão social, que era o que eu lhe estava a dizer. Não serve, a gente não tem que dar às pessoas agora comida. Pronto, não, nós temos que dar agora comida para resolver um problema imediato. Mas nós não podemos continuar a dar comida, porque isso não faz sentido. Nós temos é que ensinar essas famílias desses municípios a serem autossuficientes e ajudá-las e apoiá-las para que se faça essa tal inclusão social, ou seja, é aquele ditado chinês, dá-lhe a cana para ele pescar em vez de lhe dar o peixe. Portanto, ensinar as empresas, as famílias a todos os níveis do agregado familiar, de como é que podem sobreviver. Criação de associações, de conjuntos de mulheres que trabalham, que desenvolvem atividades, homens, como é que eles poderão... Ou seja, nós temos um projeto já feito, preparado há muito tempo, que ainda não foi implementado, que faz exatamente isso. É a fase seguinte da distribuição de comida para resolver o problema das crianças e das famílias que têm fome. A seguir a isso, é preciso fazer inclusão social, para que essas famílias não precisem outra vez que alguém lhes dê de comer. Se nós não fizermos isso, se o país não perceber que tem que ir por esse caminho, podemos estar anos a ter que dar cestas básicas a cada família, ou então a morrerem de fome. Portanto, fundamentalmente é necessário ajudar no que é preciso, as pessoas foram todas apanhadas de surpresa, ajudar no que é preciso e dar recursos para as pessoas pelo menos se alimentarem, ao mesmo tempo alertar as pessoas que despediram trabalhadores e que não estão a dar-lhes salário, é o mesmo que dizer que essa pessoa foi condenada à fome. Portanto, repensarem bem o que é que fizeram e se não podem ainda dar apoio a essas pessoas. E a outra coisa a seguir é, quando isto tudo começar a se acalmar, fazer as tais ações de inclusão social nos municípios. Ora, é fundamental. Como é que a Leonor olha para essa questão dos despedimentos por esta altura quando são proibidos? Por que pensa que as empresas estão a optar já por esta medida? Eu não diria que são só as empresas e privados. Uhum. Há pessoas que despediram trabalhadores porque já não precisavam deles porque eles não podiam ir trabalhar, e há empresas que também tiveram que despedir por razões económicas, só que eu penso sempre, ok, não posso dar 10, mas se calhar posso dar 5, ou 4, ou 3, mas posso dar alguma coisa para que essa pessoa tenha um mínimo para sobreviver diariamente. Você deve-se pensar na base sempre da negociação. A negociação, de conversar com as pessoas, de ver as necessidades delas, ou seja, de haver aqui um partilhar, não é só dizer, olha, estás despedido, agora não venhas mais trabalhar que eu não te posso pagar salário. Ok, é a decisão da empresa que também está a passar um muito mau bocado, mas se calhar a empresa pode reduzir salários de toda a gente para que possa pagar aos outros que mais precisam. Não sei, há muita... Nós na Debrid Global não deixamos de pagar os salários, mas se calhar vamos ter que pensar em reduzir também, mas não vamos nunca deixar de pagar a totalidade do salário, parte do salário, se a situação continuar por muito mais meses. Leonor, portanto,
Diga. A The Bridge tinha para este ano, como é natural, como outras instituições, muitos projetos e sabemos que um deles é a questão da divulgação da lei do mecenato com o Ministério da Cultura, que agora foi acoplado ao Ministério do Ambiente e Turismo. Esta planificação toda que vocês tinham para este ano terá de ser refeita. Terá que ser adiada, nós continuamos a trabalhar, temos clientes, temos ações que não passam pela presença física das pessoas e, portanto, temos que continuar a trabalhar, mas muitos projetos de educação, etc., estão a ser adiados. E, portanto, nós estamos agora, neste momento, a trabalhar mais projetos para a situação atual, ou seja, nós estamos a reagir à situação com a preparação de ações que apoiem as populações. Então, tão logo terminar a Covid-19, esperamos que seja o mais rapidamente possível, a The Bridge vem com muito trabalho. O que nós estamos a pensar é logo que tivermos o projeto completamente pronto, não estamos vamos tentar que haver a mínima movimentação de pessoas e que seja feito por locais nas províncias respectivas. Portanto, estamos neste momento nessa organização logística e também a conversar com os mecenas, porque precisamos do apoio financeiro para poder dar alimentos a essas pessoas e, portanto, estamos a trabalhar também nessa área. Essas províncias já estão identificadas? Já podemos conhecer uma ou outra? As províncias que vão beneficiar? Não, neste momento ainda não vamos divulgar nada, vamos divulgar daqui a uma semana, talvez. Neste momento o projeto está praticamente a poder ser implementado, mas ainda não está e só nessa altura é que nós vamos divulgar. Exatamente porque província é que vamos começar. Nós gostaríamos de fazer as províncias todas de Angola, mas vai demorar tempo, não é? Ou se juntam um movimento solidário à volta disto, que é o que eu digo, eu vejo notícias com 100 refeições, 100 cestas, 100... Não temos que pensar em Angola real, não é? As famílias são milhares de famílias, não são 100. 100 é só para mostrar que se está a fazer uma coisinha, mas aí então sim, aí eu digo que é mesmo para mostrar que está a fazer. Mas eu continuo a achar que se deve falar para que as pessoas pensem que podem ajudar. Se houver 10 empresas a fazerem 100, já começa a ser significativo, não é? Muito bem, a doutora Leonor de Sá Machado, nós agradecemos a sua disponibilidade. Cá estamos para novidades da The Bridge e destas ações que vocês têm estado a levar a cabo. E daqui a uma semana poderemos voltar a contactá-la para falar se o projeto está fechado e se já poderemos conhecer as províncias que vão acolher a The Bridge para estes seminários. Muito obrigada sim, claro, com certeza estou sempre disponível para vocês e pronto, quando acharem e quando nós tivermos alguma coisa para contar, nós vamos falar convosco também. Está bem? Muito obrigada pelo tempo que nos deu e boa sorte no Covid. Boa sorte para si também. Continue em casa, a lavar as mãos. Sim, continuo em casa, a lavar as mãos e a ter muito cuidado. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, então boa quarta-feira. Obrigada, por vocês também. Obrigada. Ora, aqui foi então esta conversa que tivemos com a ilustre Leonor de Sá Machado, a CEO da The Bridge Global, uma empresa muito virada para as ações de responsabilidade social, também de formações e muito mais. Ora, nós estivemos aqui a falar sobre responsabilidade social. É fundamental que as ações sejam divulgadas, que as ações sociais, que as ações de solidariedade sejam divulgadas, no sentido de mais pessoas se juntarem também a esta corrente da solidariedade. Então, ficou aqui este apelo, esta chamada de atenção aos órgãos de comunicação, mas também aos cidadãos para se juntarem a esta corrente de solidariedade que pelo país tem estado a ser criada, porque somos poucos para combater a
Covid-19. Somos poucos para combater as dificuldades que o país enfrenta, que principalmente as famílias mais desfavorecidas enfrentam aqui no nosso país. Então vamos todos nos juntar a esta corrente de solidariedade, que é o mais importante, e assim teremos todos motivos para sorrir.